Fala galera, sejam bem-vindos hoje ao Masterclass Football Science. Eu me chamo Patrick Monteiro e eu sou preparador físico e diretor do Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama Almirantes. Bom, toda semana você tem ouvido os nossos podcasts falando sobre alguns debates, sobre artigos científicos de algum tema específico. Nessas últimas 4 semanas nós falamos sobre coisas que podem pertencer a um aquecimento, né? Falamos de liberação miofascial, falamos de alongamento dinâmico e estático, também falamos sobre mobilidade e a parte do core. Então, para a gente fechar esse ciclo, nós estamos gravando essa Masterclass com o intuito de falar de modelos de aquecimento, né, englobando, trazendo tudo isso que a gente pôde estar discutindo nessas últimas 4 semanas, né? Então, vamos lá. Eu hoje vou falar sobre o modelo de prevenção de lesão, né, e promoção à saúde do atleta, o CBFA 53, tá? Ele foi desenvolvido pelo Rafael Salgado, que participa da CBFA, da confederação, né? E esse protocolo ele foi desenvolvido para ajudar todos os times e atletas de futebol americano, brasileiro, e diminuir a incidência de lesões nos seus times. Então ele é como se fosse, ele é incentivado, né? A dica que eles dão é que ele seja utilizado antes dos treinos, então como uma forma de aquecimento. Então vou estar mostrando na minha apresentação aqui mais sobre ele. Então vou dividir minha tela aqui com vocês. E hoje eu vou falar sobre o CBFA 53, né, que é o Programa de Prevenção de Lesões e Promoção à Saúde do Atleta da Confederação Brasileira de Futebol Americano. Ele está disponível no site do CBFA Academy, que é um site onde eles pretendem usar para cursos informativos das notícias da Confederação. E lá tem esse curso gratuito que foi promovido e criado pelo fisioterapeuta Rafael Salgado. E ele foi lançado em agosto do ano passado, de 2019. E com o intuito dele é prevenir lesões, promover a saúde e aumentar a performance dos atletas brasileiros de futebol americano. Bom, eles também têm os objetivos de levar esses conhecimentos, né, esses preventivos a todas as equipes e profissionais que trabalham com essas equipes no futebol americano brasileiro, e também promover a saúde dos atletas, uma melhor saúde, abrangendo todas as áreas necessárias para a formação e desenvolvimento completo desse atleta, tá? Qual é o público-alvo desse protocolo, né? Criado pela Confederação Brasileira? São as equipes que têm já uma estrutura falando parecida com a nossa estrutura do Vasco, que nós temos profissionais de educação física, nós temos fisioterapeutas, nós temos uma estrutura mais organizada, né? Com a intenção de orientar e levar novas ideias para que a gente possa estar utilizando novas coisas no nosso trabalho, né? Equipes estruturadas também com essa equipe chegando à formação da CT ou formação de um departamento de performance, né, de saúde. Então, apresentar a base de informação profissional para essa equipe saber onde é interessante e necessário focar o trabalho dos atletas, né? Quando a gente fala de parte de
prevenção de lesão, né, como diz o protocolo. Então, equipe sem estrutura nenhuma também, então fornecer aos gestores e os coaches um trabalho básico a ser feito com os atletas, e para atletas independentes que ainda não fazem parte de equipe, mas já treinam sozinhos, já treinam em alguma situação que não faça parte de uma equipe, então orientar e demonstrar aos atletas o que eles podem fazer para se preparar para o esporte que ele pretende praticar, que é o futebol americano, visando, né, a prevenção, né, diminuição do risco de lesão. A base do programa, ela se compõe por 6 tópicos. Então, o primeiro tópico fala de mobilidade articular, o segundo fala de estabilidade central, o terceiro de estabilidade articular, o quarto fala de ativação muscular, o quinto fala de ativação corporal específica por posição, e o sexto fala sobre pliométricos, exercícios pliométricos e funcionais, né? Quais são as orientações do CBFA 53? Realizar esses exercícios como pré-treino ou exercícios fora do ambiente de campo. Então, quando ele fala fora dos ambientes de campo, pode ser alguns exercícios feitos na academia, tá? Como forma de aquecimento, né? Aqui a gente está... aquecimento, quando a gente fala, a gente diz a preparação do movimento, a preparação, o início de alguma atividade. Então, esses seriam exercícios, seriam coisas a se fazer antes da tarefa principal, né? Então, ele diz que esse protocolo ele deve ser realizado de 2 a 3 vezes por semana, pré-treino, né? Então, tipo assim, se você utiliza essa forma de aquecimento, ela não vai ser contada, né? Você teria que fazer outro dia só como objetivo treinar ela para você adquirir os benefícios desse protocolo, que é diminuir o risco das suas lesões. Então, em ativação pré-treino, ela fala para realizar só uma série de cada exercício, ou seja, então, quando você usa esse protocolo como uma forma de aquecimento, só fazer uma série de cada exercício. Os exercícios, em média, são de 15 a 30 repetições ou 30 segundos, e não ter descansos longos, é o que ele fala nas orientações quando utilizar como aquecimento. E aí, quando fizer exercícios fora do ambiente de campo, ele pode ser realizado de 2 a 3 séries. Então, quando você for fazer na academia, você pode fazer aí 2 a 3 séries e tá transformando esse aquecimento já num treino mais específico, né? Gastando mais tempo com ele. Então, e aí ele fala que a parte 1 e 2 deve ser realizada sempre e as demais podem ser divididas durante a semana. A parte 1 e 2, ele fala das partes, como eu falei, de mobilidade e estabilidade aqui, né? Estabilidade, eu falei que são 6 tópicos, mas na verdade ele divide em 5, ele fala ali a estabilidade central e articular, ele fala no mesmo tópico, tá? Então, vamos lá. Primeira parte, quando se trata de mobilidade, né? Mobilidade, quando a gente fala de mobilidade, a intenção da mobilidade é diminuir esse déficit articular, né? Se você está tendo alguma coisa travando o seu quadril, por exemplo, ou então tendo alguma restrição articular, a ideia da mobilidade é você aumentar, né, o arco de movimento, melhorar ali a função da sua articulação. A utilização de movimento de amplas das articulações, então é isso que eu falei, né? Não ter nenhuma restrição na hora do movimento, né? E aí eles dizem que uma melhor mobilidade tem melhor distribuição de energia. E aí ele cita, né? Ele ensina no curso esses 6 exercícios que eu vou trazer eles aqui. Então, o tornozelo unilateral, então você faz a parte de mobilidade de tornozelo, faz a parte de mobilidade de quadril, de tronco, parte de mobilidade glenohumeral, né, parte do ombro, a gente tem parte de coluna torácica e cervical também. Então, algumas informações quando a gente fala de mobilidade, né? Ele fala que as articulações do nosso corpo precisam ter amplitude suficiente para executar execução plena dos movimentos, tá? Então, o foco, quando ele fala de futebol americano, o foco é muito mais em ter mobilidade do que você ter flexibilidade, né? Então, a ideia é que você tenha uma
uma amplitude de movimento grande, mas não que necessariamente você seja flexível, né? Então, ele fala que a ideia é que estejam mais nos tecidos articulares o foco do trabalho e não na flexibilidade muscular, né? Que seria através de repente, de um alongamento estático. E aí ele fala que os atletas de futebol americano são estimulados a realizar vários treinos, vários estímulos durante um treinamento e que isso exige grandes amplitudes e cargas, existindo a necessidade de atenção ao ganho de mobilidade e também estabilização articular. E aí ele cita que a diminuição, a perda de funcionalidade articular está relacionada à dificuldade de aprendizagem, evolução, desempenho físico e também compensação e desequilíbrio músculo-esquelético. E aí que podem se transformar em alguma lesão. E ele traz exemplos, né? E aí os exemplos se você tem um déficit de mobilidade lá na parte do tornozelo, né? Ali quando a gente fala de dorsiflexão, que você traz o peito do pé, aproxima para a canela, isso pode gerar compensação no joelho, em função do excesso de rotação da tíbia, né, que é a rotação da perna, e aí você vai estar relacionando isso mais à frente com algumas dores no joelho, como tendinopatia, né? Então, déficit na mobilidade torácica também, você pode gerar alterações de movimento na lombar, né? Então isso gera um déficit de estabilidade e nos ombros. Então você tem déficit do ombro, você pode gerar necessidade de compensação da escápula, que gera dor muscular nas costas, ali perto do centro das costas. Então, qualquer articulação, se ela não estiver fazendo o trabalho devido que ela tem para fazer, né? Porque as articulações têm duas funções, elas são ou de mobilidade ou de estabilidade, quando elas não estão gerando essas funções corretamente, aí com certeza você vai ter algum déficit e algum problema mais na frente. Então, quando a gente fala de excesso dessa mobilidade, quando você tem uma articulação muito móvel, isso também pode ser ruim para você, né? Pode gerar alguma alteração e pode gerar diminuição da absorção de carga externa, sobrecarregando os tecidos moles, que são os músculos. Então, você também ter uma hiperflexibilidade, hipermobilidade, não necessariamente é bom. O importante é sempre nós, profissionais da saúde, né, como preparadores, fisioterapeutas, estarmos avaliando esse atleta para saber se ele está numa condição normal ou se ele tem uma hipermobilidade. Então, eu vou falar rapidamente só dos exercícios para não alongar muito a apresentação. Então, inicialmente, o Rafael Salgado começa falando de uma mobilização do tornozelo, né? Você fica semi-ajoelhado, um joelho no chão, o outro pé no chão, projeta o seu joelho para a ponta do pé e faz essa repetição. Ele falou aí de 15 a 20 vezes por tornozelo, né? Depois ele fala de uma mobilização de quadril, então no primeiro momento você está semi-ajoelhado, só que agora nenhum dos joelhos encosta no chão, né? Uma perna na frente, a outra estendida para trás, a perna da frente está flexionada 90 graus, você vai fazer uma projeção, uma força, né, para o joelho para fora, de forma lateral ali, empurra o joelho de dentro para fora, né, para mobilizar a parte do quadril. O terceiro seria um tronco, 3 apoios. Então, mais uma vez nessa posição meio que semi-ajoelhado, sem os joelhos encostarem no chão. Agora o braço contrário da perna que está na frente a 90 graus. O braço está fazendo apoio no chão e aí você faz uma rotação de tronco com o braço estendido para mobilizar a parte da torácica ali. Ele faz outro movimento, outra mobilidade para a torácica, nesse momento, nesse slide, apresentam duas pessoas deitadas, né, em decúbito lateral, braços estendidos ainda, faz a rotação de tronco lateral, e aí a gente consegue fazer essa mobilização escapular, não, desculpa, torácica. Então, num quarto momento, ele apresenta o alongamento de cápsula posterior. Então, os atletas eles estão com o braço no chão e eles fazem força, com o cotovelo a 90 graus, cotovelo não, o ombro a 90 graus,
eles fazem essa força para mobilizar a articulação da glenohumeral, né, o ombro, né, liberar ali as restrições, dar uma lubrificada, né, quando você faz a mobilidade você também lubrifica as suas articulações, então isso é importante para a atividade. Aí ele faz uma flexão de ombros em 4 apoio, então o atleta 4 apoio, ele estende um ombro, né, e ali 10 a 15 repetições também, ou 30 segundos. É a média que ele pede nos exercícios, flexão de ombro em 4 apoios. Aí a gente faz a parte já de extensão de tronco, né? Que é a posição do yoga, eles chamam de cobra. Trabalha ali a mobilidade da lombar também, um pouco da cervical quando você faz uma flexão de pescoço, uma extensão de pescoço. Então, a parte de mobilização ainda da coluna lombar aqui, tá? E aí, para fechar, mais uma mobilidade, a mobilidade de cervical. Em pé, né, você faz o movimento do sim, olha para cima, depois olha para baixo e olha para frente. Então, a mobilização da coluna cervical. E aí ele finaliza já passando para a segunda parte do protocolo, que ele fala de ativação central. E aí ele fala que a importância da ativação central é uma maior estabilidade, uma melhor transferência de energia entre os membros. Essa é a função do que a gente chama de core, né? Então, ele apresenta 4 exercícios de ativação central, como a gente falou de ativação do core, dessas musculaturas responsáveis por fazer a estabilização do tronco e transferência de energia entre os membros e extremidades. Então ele fala prancha ventral, prancha lateral, uma elevação de quadril com extensão de perna, elevação alternada, e o perdigueiro, né, que é uma extensão contralateral de tronco. Bom, falando de core, né, e aí ele cita Rafael Martins Cota, da Universidade do Futebol, quando fala que, em outras palavras, o core significa núcleo, ou seja, é um tipo de treinamento que trabalha a região central do corpo, onde nós temos o ponto de equilíbrio, considerado um centro de gravidade bem fortalecido. Ele pode melhorar o rendimento das atividades funcionais do corpo em relação às atividades esportivas ou cotidianas. O core, né, ele tem grande influência quando a gente fala de arranque, acelerações, giros, né, e eles podem ser mais eficientes quando você tem um core, essa musculatura estabilizadora mais fortalecido, e o melhor desse trabalho está em prevenir as lesões advindas de um centro corporal às vezes enfraquecido, né? Então, quando você tem um core enfraquecido, e o protocolo dá ênfase nisso, é que você pode ter uma dificuldade na transferência de força, então você pode acabar acontecendo uma lesão por você ter esse centro enfraquecido e ele não trabalhar da forma que deveria, né? Fazendo estabilização de alguns movimentos e a transferência de energia entre os membros. Então, um treino que englobe esse grupamento torna o trabalho mais eficaz e relacionando tipo rendimento com prevenção, né? Eu não gosto muito da palavra prevenção, porque quando a gente fala de prevenção, prevenir, parece que você torna a coisa a não acontecer. Então, vou prevenir uma lesão. Prevenção de lesão para mim seria eliminar a existência dela, mas eu não acredito que seja. Então, o protocolo ele fala de prevenção, mas eu uso, e a literatura também está começando a mudar e falar assim, que é a diminuição do risco de lesão. Não tem como prevenir uma lesão de acontecer, muito menos no futebol americano, né, que os fatores são externos, mas eu tenho como diminuir o risco dessa acontecer. Então, eles falam prevenção no protocolo, mas eu gosto e prefiro utilizar a diminuição do risco, tá? E aí ele fala que por conta dessa região, seu ponto de equilíbrio corporal, o trabalho deve se realizar relacionado à capacidade física de coordenação, treinando equilíbrio, como consequente obtenção de um movimento mais estável com maior funcionalidade, enfatizando a região do core com trabalhos próximos ao gesto esportivo. Então, ele indica para treinar o core com alguns gestos esportivos que
que você possa, de repente, trazer essa transferência, e eu acho que foi a discussão que a gente teve no último episódio do podcast, quando a gente falou de core, né? Qual seria a maneira mais eficiente da gente trazer um treino, né? Que o atleta tenha essa transferência do treinamento do core para o jogo em si, né? A sua tarefa, que seria o jogo. Então, é isso que ele fala sobre core. E aí, ele fala, né, que core são 29 pares de músculos, então o core ele fica nessa região, musculaturas profundas e rasas, né? Então a gente vê glúteo, a gente vê reto abdominal, vê oblíquos, vê multífido, vê toda essa musculatura que está aparecendo em vermelho na tela. Bom, e aí apresentando os exercícios que eles falam, né? Eles apresentam a prancha frontal, que a gente conhece, antebraços no solo, olhar sempre entre os braços para manter a curvatura natural do pescoço, vai sustentar em isometria nessa posição durante 20, 30 segundos, tá? O segundo exercício que eles apresentam é uma prancha lateral, tem mais essa ativação do transverso do abdômen, né? Então, ele é também uma musculatura muito importante para fazer a estabilização do tronco. Então, eles fazem direito e esquerdo também, 20 a 30 segundos. E aí tem uma elevação pélvica alternada. Então, você eleva o quadril, né? E tira um pé do chão, depois volta com o quadril, volta com o pé. E aí vai alternando as pernas também. Terceiro exercício é o quarto exercício é o perdigueiro, que é uma extensão contralateral de tronco. Então você vai ficar em 4 apoio, vai estender o braço esquerdo e vai estender a perna direita. E aí você tem esse trabalho cruzado, né, ativando também, trabalhando bastante a parte de estabilização do tronco. E aí a parte 3, ele fala de ativação muscular. E aí quando ele fala de ativação muscular, ele já trabalha as musculaturas localizadas, as musculaturas, na verdade, essenciais para o jogador de futebol americano, que são os grupamentos, né, que eles vão trabalhar mais durante o treinamento, durante o jogo. E aí ele fala que a ativação muscular ajuda na preparação neuromuscular, né, aumenta o fluxo sanguíneo localizado, que são as musculaturas que estão sendo utilizadas, né, requisitadas, e quando você aumenta o fluxo sanguíneo localizado, você tem maior recrutamento de fibras musculares, né? Então, alguns exercícios que ele passa o nórdico, a flexão nórdica, o agachamento isométrico com uma subida potente, né? Ele fala com explosão, mas também é outro termo que eu não concordo, né? Porque ninguém explode nada, eles sobem de uma forma potente. Então eles fazem um agachamento isométrico de acho que 10 segundos, 6 a 10 segundos, e aí sobem de forma rápida. Aí eles fazem adutores excêntricos, né? Eles vão descendo devagar a perna, eu vou falar sobre eles também, estabilização pélvica de tronco unipodal, falam de glúteo 4 apoios, ativação da musculatura ali, extensora do quadril, e eles falam da panturrilha também excêntrica, para trabalhar ali o tendão de Aquiles, trabalhar bem essa musculatura estabilizadora de tornozelo. Então aí a ativação muscular, ele fala que é necessário para trabalhar alguns grupamentos musculares, focando na preparação neuromuscular, para que as demandas que possam surgir durante um treino ou jogo, deixando os músculos, tendões e ligamentos prontos para receber as mais várias exigências, né? E aí a estimulação e preparação do fuso muscular para maior percepção do corpo, quanto à movimentação e comportamento das fibras, e os trabalhos excêntricos, eles levam a uma resposta do sistema neuromuscular quando ao controle do movimento e percepção muscular. Eles citam no curso que as lesões de posterior são as
4 que mais acontecem dentro do futebol americano. Então, por isso que ele indica o nórdico ali como ativação muscular, né? Você faz 10 repetições e trabalha toda essa parte de posterior de coxa. E aí ele fala também que melhora aporte muscular sanguíneo, que pré-treino gerando um aumento de potencial de recrutamento de fibras musculares. E aí ele faz uma citação aqui que, segundo Solomon e Crossgarg, os ligamentos de determinadas articulações também servem como os órgãos sensoriais dinâmicos, né, gerando indiretamente estímulos para o início da atividade muscular sinérgica, além da sua função passiva de limitar o movimento articular, né, que é a relação que ele dá entre mobilidade e ativação muscular. E aí, como eu falei dos exercícios, flexão nórdica, né, posterior de coxa, diminuindo o risco de lesão. Aí ativação do quadríceps também, ativação de contração de fibras rápidas, né? Faz a isometria durante um tempo segurando a posição, sobe de forma rápida. Eles fazem a adução também, trabalhando a parte de dentro da coxa, interna da coxa, né? Ali perto da virilha. Então eles sobem devagarzinho. E aí aqui é uma estabilização pélvica de tronco, então eles ficam de forma unipodal, ficam gerando desequilíbrio, né, para trabalhar as musculaturas estabilizadoras do tronco e da pelve ali, do quadril. Glúteo 4 apoios é uma ativação, como eu falei, das musculaturas extensoras do quadril, posteriores, glúteo, né? Quando a gente fala de posteriores, a gente está falando de isquios tibiais. Então, também estabilização de tronco. E aí, panturrilha excêntrica, também fazendo toda essa ativação ainda da cadeia posterior, né? Que é o que geralmente tem mais lesões. Aí a parte 4, ele fala sobre funcionais, quais são os exercícios funcionais. Ele fala antes dos exercícios funcionais para falar dos aquecimentos específicos. Vou passar rapidamente também para não prolongar. Então, e aí ele falando dos exercícios funcionais, ele fala que os exercícios funcionais são os exercícios pliométricos e a execução da pliometria ela é próxima às demandas do esporte, por isso que é muito bom utilizar a pliometria, e que a capacidade de reação e armazenamento de energia também é muito boa nesse tipo de treinamento. Então ele dá dois exercícios para serem utilizados, que é o deslocamento lateral e os saltos com giro. Ele usa vários autores para definir pliometria, né? E aí ele mais uma vez aqui ele afirma que os exercícios pliométricos com execução próxima às demandas do esporte é interessado utilizar esses exercícios pliométricos. E aí ele fala, né, o que é ele utiliza um autor para falar das definições, né, que se a pliometria trata-se de um método de treinamento baseado no uso do ciclo alongamento e encurtamento, né, conhecido como CAI, cujo componente elástico de um determinado grupamento muscular, ao ser precedido por uma ação excêntrica ou pré-alongamento, na ação concêntrica resultante geraria uma força maior, que é o acúmulo, né, dessa energia potencial elástica. Aí ele dá mais duas definições aqui, mas eu não vou me alongar. E aí ele fala mais uma vez de pliometria, que esse eu acho interessante falar, que ele fala que a pliometria é capaz de melhorar a eficiência neural e aumentar o controle neuromuscular, né? Aí os exercícios que ele passou, salto com giro, então você começa numa posição bipodal e aí então você faz um salto para cima, né, um salto vertical e faz um giro lateral, meio giro na verdade, né, e você repete isso várias vezes para você ativar, fazer esse exercício de pliometria. E o segundo exercício é um exercício de passada lateral. Então, não entendi muito bem porque ele classificou isso como pliometria, mas são meio que saltitos laterais, como se fosse uma passada lateral mesmo,
para ativar ainda essa musculatura do quadril aí, tá trazendo todos os benefícios. Bom, o final do curso ele fala sobre exercícios específicos por posição. Eu decidi trazer aqui só o do QB para não ficar muito longo, mas ele traz 4 exercícios para essas posições que eu botei aí. Então ele traz 4 exercícios. A única, acho que a primeira ressalva, né, de todas, acho que aí delimita todo o restante do raciocínio, é justamente o tamanho, né? É uma coisa muito extensa para ser aplicada, onde a gente tem, por exemplo, sessões de treino que vão durar apenas 1 hora a sessão, e você, em 1 hora, você tem que aquecer os seus atletas, tem que preparar eles para o treino, né? Então, assim, muita tarefa, tira a parte principal do treino, mesmo considerando a questão prevenir é muito mais importante, às vezes, até do que fazer um drill. Ok, concordo. Mas a gente precisa fazer aquela distribuição, né? Poxa, temos 60 minutos de treino. Em alguns lugares no Brasil, algumas equipes locam a quadra, né? Para treinar. Então, você loca por 1 hora, tá sendo pago aquela 1 hora. Né? Então, o quanto o preparador físico, né, ou o profissional da área da saúde que estiver envolvido com essa etapa vai ter, né? Eu, por vezes, tive 10 minutos no máximo. Então, em 10 minutos você tem que deixar o atleta pronto para a sessão. Você consegue deixar? Consegue. Você consegue priorizar tudo como o protocolo busca priorizar? Individualizar até por posição, né? Você já não vai conseguir. Então, talvez uma estratégia mais interessante seja você fazer um warm-up completo, levando em consideração as características gerais da modalidade e não posicional. E aí e aí a questão do preparador físico junto com os coaches, caso os coaches não tenham formação na área de treinamento, né? Os preparadores físicos, os profissionais de educação física, fisioterapia de uma forma geral, direcionem aos coaches de posição que, por exemplo, o primeiro e o segundo drill sejam drills que priorizem um pouco mais essa situação de intensidade mais baixa nos movimentos da posição, para justamente ir gradativamente dando o caráter específico da posição, né? Então, minha leitura é muito simples quanto a isso, né? Vamos dizer assim, na teoria, ok, fantástico. Né? Só que dificilmente você vai ter 30, 40 minutos para conseguir desenrolar tudo isso. E isso que a gente não está contabilizando uma coisa que é muito importante na escolha de tarefas para os atletas, que é, diante deste momento da sessão, ou seja, no warm-up, um exemplo, né? Falou sobre pliométricos. Quantos atletas sabem executar a pliometria? Então, isso é um ponto muito importante, né? A gente escolhe, às vezes, tarefas que, na teoria, são sensacionais. Mas quanto tempo você vai gastar para ensinar o atleta a fazer isso? Então, poxa, você só tem 10 minutos para aquecer o atleta. Isso, considerando, né, de 1 hora, você está falando de gastar 10 minutos para aquecer o seu atleta. Você vai gastar 10 minutos, muitas vezes 10 minutos é o tempo que você leva para ensinar um atleta a fazer um movimento que, a princípio, é simples. Mas você precisa fazer o quê? Você precisa demonstrar, você precisa orientar da forma correta. Ele vai executar algumas vezes, você vai achar os pontos de correção, você vai orientá-lo a melhorar, ele vai executar de novo e assim você vai refinando o padrão motor dele. Para um aquecimento, não é o momento para isso. Né? Então, às vezes, é mais interessante algumas tarefas simplificadas, né? E a gente tem um outro ponto também que eu acho que é bem discutível, né, nesse sentido, que é também o que alguns atletas em muitos lugares do Brasil fazem quando os clubes, quando as equipes, né, treinam à noite, que é sair direto da academia e rapidamente se deslocar para o treino. Então esse atleta ele já vem do treino lá com pesos, né? E aí, como é que eu vou fazer com esse atleta? Ele vai fazer a mesma coisa? Ele vai fazer alguma coisa diferente? Né? Aqui em Curitiba já acontece com uma certa regularidade, porque a maioria dos times treinam 2 vezes na semana, no meio da semana, né? E principalmente à noite. Então muitos atletas às vezes saem do trabalho
vão para casa, jantam, fazem o que tem que fazer, ou às vezes emenda direto, vão para academia, da academia saem e vão direto para o treino. Em deslocamentos assim que às vezes duram 5 minutos. Quer dizer, em 5 minutos você não perde o que você fez na academia, né? Então, será que vale a pena eu reaquecê-lo? Será que vale a pena às vezes eu fazer só uma movimentação para mantê-lo aquecido, enquanto o restante do grupo está aquecendo? Será que vale a pena ter todo esse trabalho de uma musculatura que já está ativa, eu vir, soltar, mobilizar de novo, às vezes desativar alguma coisa que estava ativa já, para reativar novamente, né? Então, eu acho que é um ponto assim que a gente precisa, ao mesmo tempo, priorizar. Eu acho que talvez de toda essa leitura que a gente faz na sessão de treinamento é o ponto mais importante e talvez seja o único ponto que a gente consegue desenvolver alguma coisa que seja preventiva para os atletas hoje em dia, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que ponderar, né? Então talvez coisas mais simples e em menor tempo, sendo executadas com maior regularidade, sejam mais importantes do que algo mais extenso, tentando pegar tudo e no final das contas não conseguindo pegar nada, né? Sim. É isso, concordo com você. Vocês acham que vale a pena, por exemplo, dividir o protocolo em várias sessões? Assim, durante a semana, durante os treinamentos da semana, vocês dividirem o protocolo, fazer uma parte por dia? Cara, eu acho que não. Eu, na verdade, eliminaria coisas, como o coach André Pérez falou. De repente, como você nunca vai ter um grupo homogêneo, ainda mais no futebol americano, mas você fazer, de repente, movimentações de forma geral, que todos façam, porque você já fez ali a mobilidade de ombro, mobilidade de quadril, mobilidade de tornozelo, as ativações gerais, né, centrais também. E aí, para que você ainda precisa colocar mais 4 exercícios por posição, sabe? Acaba que é um para mim é um demais, assim, no meu ponto de vista passa, sabe? Até porque é isso, ele vai acabar ali o nosso warm-up, o nosso aquecimento, e ele vai para fazer o drill. E talvez no primeiro drill não seja o drill de arrancar o couro do cara, ou talvez seja, mas a ideia é que ele esteja preparado para esse drill e também, de repente, numa conversa com os outros coaches, você usar esse drill como forma de aquecimento também. E aí, aquecimento já mais neuromuscular mesmo, né? Proprioceptivo, talvez, do QB ali, fazer mais essa movimentação antes de começar a soltar o braço, né? Então, o jeito que eu faço no Vasco, né? Eu trouxe um pouco de... A liberação miofascial sempre existiu por parte de alguns atletas, isso nunca foi introduzido da minha parte, mas eu já chegava, já via gente já dando uma liberada, como o André falou, muita gente vem da academia, ou muita gente vem do trabalho, faculdade, ou então de repente trabalha muito tempo sentado, ou está muito tempo sentado por causa da faculdade, então chega ali meio travado de posterior, lombar. Então alguns atletas fazem o uso dessa liberação para treino. Já vi também por parte de fisioterapeutas nossos estarem fazendo essa liberação, essa preparação para o atleta para o aquecimento. E aí o aquecimento dividia em mobilidade, começa sempre fazendo uma mobilidade geral, um exercício mais ou menos por articulação, então tornozelo, quadril, coluna, né, lombar, torácica e cervical, fazia parte da glândula numeral também, e aí já passavam para a parte dos alongamentos dinâmicos. Então eu passo junto com os alongamentos dinâmicos, já passo um certo... antes tinha a estabilidade na ativação central, geralmente faço uma prancha, 20 segundos ali para ativação dessa musculatura central, só ativação mesmo, não é nenhum tipo de treino, né? E aí, como eu falei, vou para essa parte de alongamento, e aí muita movimentação, né? Sempre nada estático. Então já serve como uma ativação geral também, aumento da temperatura do corpo, né? Porque aí já faço trotezinho, já faço passada lateral, um shufflezinho também, aquecimento de adutores, abdutores, essa região de estabilização do quadril.
Acho que essa é a ideia. E aí, daí a gente dispensa os jogadores. Então, isso eu uso 10, 15, 20 minutos no máximo para estar preparando esses jogadores para o treino. Essa é a estratégia que eu uso aqui no Vasco. Não sei como é que o coach faz lá com o Curitiba Silverhawks. Aqui o que eu costumo buscar fazer é estabelecer uma progressão dentro das tarefas. Então, eu divido as tarefas em praticamente 4 blocos. Né? Trabalho a questão da mobilidade articular, trabalho os alongamentos dinâmicos, trabalho a mobilidade articular, trabalho a ativação do core, ativação do sistema estabilizador, trabalho os alongamentos dinâmicos e as ativações neuromusculares, né? Então, dentro da ativação neuromuscular, a questão do tráfego neuromuscular, a ativação de musculatura e facilitação do tempo resposta e ação, né? Quando eu faço o desenho, né, do que vai ser feito, eu geralmente não contabilizo mais do que 10 minutos, porque dificilmente eu vou conseguir mais do que isso, e quando eu consigo é porque eu estourei o tempo. Então eu tento sustentar dentro dessa ação. Todas as tarefas que eu tento colocar sempre dinâmicas, para eu não perder tempo tentando muitas vezes. Aqui é muito frio. Então, aqui em algumas situações, você precisa realmente fazer até um trote leve antes de começar tudo isso. Sim, sim. Para realmente aquecer o corpo, enfim. As meninas chegam muito frio no treino, né? Imagina, Curitiba à noite e no inverno. A gente está falando de fase final do Paranaense e de início do Brasileiro. Então, é uma transição entre 2 torneios, né? Então, o que acontece? Eu desenho o programa para que em cada um desses blocos eu consiga, primeiro, atingir o que é proposto, né? Então, poxa, mobilidade articular, raciocínio rápido e simples. Alternância, né? Então, é tornozelo, é quadril, é torácica, são ombros, punho. Basicamente isso. Então, é um exercício para cada, um exercício extremamente simples e que eu possa, ao longo do período, né? Geralmente ao longo do semestre eu faço essa conta, que eu possa ir ao longo de a cada uma semana e meia e aumentando um grau de complexidade no movimento que eu estou executando, né? Então, por exemplo, ao invés de eu fazer o bird dog, que a gente chama de perdigueiro, né? Ao invés de eu começar fazendo esse movimento logo de cara, às vezes é mais interessante eu colocar a atleta de barriga no chão e fazer a elevação cruzada de membro superior para o inferior, para ela entender a cadeia cruzada primeiro. A partir do momento que ela entende a cadeia cruzada, eu posso também usar uma variação, né? E cruzando um pouco o que o Dr. Thiago falou, né? Ao invés de eu alternar os blocos, né? E dividi-lo ao longo de duas sessões semana, alguma coisa nesse sentido, o que eu faço é encurtar e aparecer algumas variações dentro dos exercícios, né? Então, ao invés de fazer, por exemplo, uma elevação com o braço bem ereto aqui no perdigueiro, as atletas fazerem ele mais angulado primeiro, ou simplesmente tirando o braço, a mão, né, as duas mãos em contato com o solo, eu apenas tiro a mão do solo, para depois elas conseguirem subir, para depois conseguir subir mais. E tem um ponto que é muito importante nisso. Eu tenho que sentar com a comissão técnica inteira e lembrá-los que elas vão ter acabado de aquecer e que a ideia dos drills é que eles primeiro comecem com drills mais técnicos para depois passar por... Então, tipo, é como se a gente viesse acoplando peças na história, né? Eu realmente usei esse exemplo às vezes que a gente se reuniu para desenhar o programa para esse ano, principalmente do Silverhawks, que foi justamente isso. Eu falei, eu acabei de aquecer, eu preciso que venha uma peça aqui para acoplar nessa história. Essa peça não pode estar absurdamente acima disso, senão não gera encaixe, né? Igual a estrutura de um prédio. Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma estrutura um pouquinho acima disso. Então, vamos agora focar, né, no que o atleta tem que fazer. Quais os movimentos? Né? Os DBs, por exemplo, né, tem que fazer os primeiros movimentos em backpedal, em deslocamentos laterais. Então, vamos trabalhar um pouquinho disso. Vamos corrigir tecnicamente o backpedal primeiro. Né? Então, isso já vai fornecendo gradativamente o aquecimento específico, né, da posição. QBs, por exemplo, fazendo trabalhos
antirrotacionais, né? Isso a gente passou para o coach de QB, fazendo trabalhos antirrotacionais. Por quê? Porque eu não consigo fazer esse trabalho específico dentro do aquecimento geral. Mas o coach de QB foi orientado, e as QBs juntas, né, foram orientadas a isso. Por exemplo, o OLs tem que trabalhar muito mais a mobilidade articular de quadril, mas muito mais do que as outras posições até. Foram orientados também a fazer. Então, tem esse momento entre as posições. É como se eu liberasse as posições para elas aquecerem específico para ir começar os drills, né? Então, acho que não tem como fugir muito a isso devido à nossa realidade, óbvio, né? Você faria um geral e depois cada um faz uma parte específica e depois começa o treinamento. Eu acho. Então a gente faz o geral, né? Aí elas quebram, né? Tá todo mundo junto, todas elas juntas, elas quebram, vão para suas posições. Aí os coaches já têm os seus primeiros drills montados, né? Ao redor do campo. E aí as QBs vão para um canto, os OLs vão para o outro, as DBs vão para outro canto. Aí esse primeiro drill é um drill bem de correção mesmo de movimento. Então elas não fazem nada de intenso, elas fazem realmente assim muito qualidade do movimento mesmo, muito skill, né? Então é muita habilidade de movimento mesmo, entender o movimento. Os OLs fazem de forma bem mais lenta os movimentos laterais ou os movimentos para trás, né? Os QBs, por exemplo, né? Algumas vezes elas fazem o passe com bolinha de tênis, ao invés até de usar a bola principal, para não usar bola nenhuma por enquanto. Para quê? Para ativar a rotação, né? Para ativar um bom movimento, para soltar o quadril, né? Dissipar quadril de tronco, para elas terem uma mobilidade legal ali, principalmente, né? Quando a gente fala do quadril movimentando para um lado e o tronco indo para o outro, amplitude, ganhando amplitude para o lançamento, para depois elas começarem a fazer passe com a bola, para depois começar a fazer uma recepção de snap e passe, e ainda assim, intervalos maiores entre as repetições, correção técnica ali do treinador do lado. E aí depois disso, aí geralmente eles ficam nisso uns 5 minutinhos, né? Depende da sessão. Tem sessões que as meninas têm 2 horas de treino, por exemplo, elas abrem um pouquinho mais de espaço, mas geralmente entre 5 e 8 minutos nessa parte. Aí a partir desse tempo elas têm 1 minuto, que daí é o tempo que o coach tem para montar o drill mais dinâmico. Aí vem com o drill mais dinâmico. Aí depois desse drill dinâmico que eles começam a juntar, né, 2 ou 3 posições para fazer alguns drills que demandam em conjunto, né? Então linebackers com DLs para fazer leitura de front para ver quando faz a blitz ou não faz. O OL com o running back, né, os receivers com os DBs ali para fazer um trabalho de marcação, os X1, né? E aí depois aí vem, como eu falei, vai aumentando o bloco, né? Conforme vai fazendo uma escadinha. Então aqui isso aqui, vai para o específico, aí vai 2 posições juntas e vai até que chega no final, você tem geralmente quase que a scrimmage fazendo a implantação de playbook já. Então você tem o ataque de um lado, a defesa do outro, ele já, porque levou tudo isso. E isso geralmente não dura muito, cara. Geralmente a gente tem ali numa sessão, se uma sessão durar 1 hora, 30 minutos elas já estão, no máximo 35 minutos elas já estão fazendo jogadas. Então é uma otimização um pouco maior de tempo. Foi uma das coisas que eu achei bem interessante quando eu vi o protocolo, né, o CBFA 53, era justamente nisso. A dimensão dele era muito grande, né? Era muito extenso. E aí você não tem como fazer isso. Tem boas ideias, mas eu acredito, concordo também que é muito extenso. E agora, Diegão? Estão me ouvindo? Lucas, estamos? Pode falar, só para poder falar que eu estou aqui. Na hora que eu fui abrir aqui, eu tive que reiniciar. Eu acho que a atualização não estava reconhecendo a câmera, mas eu já estou aqui com vocês. Pode falar, Lucas. Vocês têm alguma... Eu acho interessante também, acho muito interessante que você falou de setorizar, né, para deixar mais dinâmico, né, o warm-up, essas coisas. Mas eu acho interessante também, né, a gente como né, Departamento de Saúde, a gente está sempre atento às deficiências individuais, né? Porque de repente a gente consegue fazer alguma adaptação de algum atleta que tem alguma deficiência ou está pós-lesão. De repente
isso é possível fazer, assim, alguma coisa mais individual? Ou eu entendo as limitações, né, do FBR nesse sentido de tempo, de que cada atleta tem as necessidades diárias, né? Mas é possível separar assim, algum atleta que tem alguma deficiência ou pós-lesão para fazer alguma coisa mais individual, ou vocês acham que é inviável isso? Patrick? Então, no Vasco, geralmente, quando a gente tem alguém retornando de lesão, né, o Mitchell geralmente faz esse atendimento ali pré-treino também, então eu geralmente tento trabalhar de forma integrada com ele, eu pergunto como é que o atleta está se sentindo, qual é a limitação dele daquele dia, né, como é que está sendo o retorno dele, então eu tento adaptar dentro do protocolo já existente, já aplicado, eu tento adaptar para esse jogador, né? Agora, como você falou, Lucas, não acho que seja nem a questão de ser estrutura do FABR. Eu imagino mais estrutura como futebol americano, ainda mais como o nosso time mesmo, porque a gente tem muito atleta, né? Então a gente bate mais 60 atletas, então o quórum é muito grande para eu conseguir individualizar tanto, mas dá para rolar essa adaptação sim, né? Então agora com a CT maior também ainda não tive essa experiência, então de repente com mais coach talvez a gente consiga fazer um trabalho mais individualizado dependendo da necessidade do atleta, né? Agora, fora isso, só essas adaptações mesmo para esse atleta que está retornando ou naquele dia relate alguma dor ou incômodo, a gente tenta adaptar para ele fazer parte também do aquecimento geral. O que eu faço aqui é quando alguma atleta tem um retorno, né, acontecendo, uma coisa que eu pedi, na verdade, já era mais ou menos feita, mas como as meninas não tinham realmente oficialmente um preparador físico, né, para atuar ali junto com elas, então não existia essa transição, como eu entrei no time passou a ter, que é a transição da informação entre a parte da fisioterapeuta, que são duas meninas, né, a gente tem duas fisioterapeutas no time, a parte da informação. Então o que acontece? Quando a menina está retornando, ela ficou afastada por qualquer que fosse o motivo, ou lesionou, impede de treinar, mas que precisa ter um cuidado a mais. O que acontece? Geralmente, um pouco antes do treino, minutos ali antes de começar o treino, eu já estou sabendo do que está acontecendo, né? Que a gente sempre está me trocando informações, a diretora esportiva às vezes faz essa comunicação para a CT toda, de que a atleta está com qual problema, e o que pode, o que não pode, né? E aí, baseado nisso, a gente vai desenhando as situações. Mas, por exemplo, uma coisa que eu comecei a fazer, isso eu comecei a fazer já em 2017. Sempre que algum atleta está com algum inconveniente que interfira desde execução de movimentos, ou que tenha dor, que limite um pouco alguma coisa nesse sentido, a primeira coisa que eu faço é pedir para que o atleta fique mais próximo a mim. Então, os atletas lesionados, geralmente, eles ficam tudo perto aqui no meu olho. Normalmente a primeira fileira ou segunda fileira aquecendo, quando eu os aqueço em filas. Às vezes eu os aqueço em círculo, então eu deixo eles tudo meio perto assim, um do outro. Porque o que acontece? Conforme vai entrando algum movimento no aquecimento, né, no warm-up deles, eu já aponto para falo, ó, esse você não faz assim, esse eu demonstro uma variação, uma regressão da tarefa às vezes, né, ou uma variação para que ele possa conseguir executar baseado na limitação dele. E isso algumas vezes até antes do treino já acontece. Então, antes de começar a sessão, eu com a fisioterapeuta que está atendendo a atleta, a gente já troca uma ideia com ela, com a própria atleta. Então, a ideia não é eu e a fisioterapeuta. A ideia é eu, fisioterapeuta, na atleta. Então, a gente já repassa para ela. Fala, você vai ter limitação nesse padrão de movimento. A hora que der a limitação, você fica em pé, ergue a mão para eu te ver, eu te passo a variação. E aí o que acontece? Eu estabeleço que ela vai executar daquela forma aquele padrão de tarefa, provavelmente uma versão regredida da tarefa, até que eu ou a fisioterapeuta passamos para ela uma outra forma, vamos dizer assim, evoluída, até que ela atinja o mesmo nível das demais, né?
E aí, quando você tem uma restrição de, vamos dizer, 100% do movimento, ele não pode ser executado de jeito nenhum, nenhuma forma dele ser executado, aí a gente já alerta, fala, esse você não faz, espera. E o mesmo acontece em todas as sessões, aliás, durante toda a sessão. Então, a gente tenta tomar esse cuidado. É óbvio que uma vez ou outra, a gente está falando às vezes de eu estar treinando 70 atletas ao mesmo tempo. Então, uma vez ou outra escapa. Mas quando escapa da minha vista, a físio está na beirada do campo. Então, ela vê e ela corre lá para interferir. Então, a gente vai trabalhando esse meio que conjunto. E o principal que a gente tenta fazer e que eu acho que é o que gera mais resultado, dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu acho que é o que gera mais resultado, que a gente não precisa se preocupar de forma grosseira, é quando a gente consegue conscientizar o atleta que ele tem uma limitação. E que gradativamente essa limitação vai sair dele, mas que por enquanto ele tem uma limitação. Isso é muito difícil, cara. A gente que trabalha com atleta, a gente sabe o quanto que eles prezam por não deixar de fazer o que gosta, né? Ainda mais quando o time tá precisando, então eles levam ao extremo, assim. É uma coisa que a gente tem que botar muito bem na balança e trazer sempre o atleta para perto para a gente poder orientar da melhor forma possível. Obrigado pelas orientações. E aí, Diegão, agora é contigo, hein? Tô aí. Então, não, legal, assim, só contribuindo pelo que vocês falaram, né, pelo que eu consegui aqui assistir, que eu tive que reiniciar rapidamente a máquina. É interessante isso que o André falou, da gente pegar e otimizar, de repente, o aquecimento, né, incluindo lá os drills de posição para ser uma continuidade, vamos dizer assim, do aquecimento e tal, fazer alguma coisa mais gradativa, né, não ir logo pro, mesmo que você tenha lá, igual eu vou apresentar aqui em alguns padrões, né, algumas estruturas de aquecimento, que você tem a questão da potencialização, né, da geração dos pliométricos ou dos sprints no final de um aquecimento. O ideal é que os treinos de drill sejam realmente progressivos, né? Você possa otimizar o tempo, principalmente nesses treinos durante a semana, que a gente sabe que a realidade dos times durante a semana normalmente são treinos mais curtos do que o treino do final de semana. Então é interessante a gente, de repente, tentar otimizar dessa forma. Tá, então vamos lá. Então, dando prosseguimento, né, ao tema do aquecimento, do warm-up, vou falar aqui rapidamente sobre 3 tópicos, de uma maneira mais reduzida do que a do Patrick apresentou, né, como nós estamos falando aqui de ciência aplicada ao futebol americano e ao futebol americano no Brasil, né, tentando adaptar algumas coisas ou entender como é que algumas coisas podem acontecer na nossa realidade. Eu vou apresentar aqui 3 maneiras de se fazer um aquecimento, de maneira reduzida, para a gente poder entender mais ou menos o conceito por trás delas, e muitas vezes podemos utilizar algum desses conceitos ou às vezes adaptar, né, utilizando parte desses conceitos. Então, o primeiro método é o RAMP, né, o de elevar, aumentar, mobilizar e potencializar, do Ian Jeffers, de um livro, né, do Arm Up. Depois o conceito da Exos, que é do Mark Verstegen, né, o responsável lá, o criador da Exos, o principal cabeça, né, o CEO da Exos, que é a antiga Athletics Performance, que tem também esse conceito todo no livro dele. Esqueci o nome do livro dele. Tem no final lá, acho que é o... Cadê? Vamos voltar lá no final. No final eu mostro para vocês, mas Every Day is the Game Day, certo? Vou começar a apresentar aqui as referências, não tem problema. E eu vou falar do artigo que eu apresentei, inclusive, lá no podcast, né, que eu falei um pouquinho mais sobre ele, que a gente discutiu um pouco sobre ele, que é o Core Mobility Series, que é um artigo apresentado na revista da NSCA, certo? Então, primeiro vou falar do método RAMP, que é baseado em 3 fases, né? 3 estágios, em 4 conceitos mais 3 estágios, 4 diretrizes mais 3 estágios. Que primeiro é aumente, né? Elevar, trabalhar a questão da elevação da temperatura corporal, do fluxo sanguíneo, etc. Ativar e mobilizar, normalmente você trabalha junto, né? Numa sequência de exercícios muitas vezes integrada. E a questão da potencialização, que é trabalhar os exercícios, né? Os deslocamentos multidirecionais, deslocamentos lineares, ou até às vezes os arremessos, né? A parte pliométrica. Então, o primeiro o raise é aumentar a temperatura muscular, o fluxo sanguíneo e a elasticidade muscular.
além de uma ativação neural. A gente viu isso também em alguns artigos, né, que a gente apresentou nos podcasts, falando sobre algumas metodologias de aquecimento, de alongamento, de mobilização, etc. Como é que aumentava a resposta proprioceptiva, né, ativava esses componentes neurais também. Então, esse método a gente começa com isso, né? A proposta dele é começar com movimentos dinâmicos, né? Movimentos que não sejam alongamentos só dinâmicos ou ativações do core, mas movimentos realmente, deslocamentos, etc., para poder já ir aumentando a temperatura muscular, a temperatura do core, né? A temperatura da musculatura do core, além do fluxo sanguíneo, da elasticidade muscular, que é um termo que a gente usa, mas fisicamente não é tão bom, né? Porque, na verdade, é a questão da complacência muscular, a capacidade do músculo de se deformar. Elasticidade é a capacidade do músculo de voltar para a forma que ele tinha. Mas tem a ver, né, que se você consegue distender, vamos dizer assim, né, alterar a forma desse músculo com mais facilidade, óbvio que você vai armazenar mais energia elástica, ele vai voltar para a forma que ele tinha antes de forma mais eficaz, mas é trabalhar principalmente essa deformação do tecido muscular, essa complacência muscular e a questão da ativação neural. Eu botei aqui 2 exemplos do livro, né, do livro do Warm Up, que fala sobre métodos que você pode usar. Você pode usar, por exemplo, um deslocamento do cone A ou B de frente, um deslocamento linear de frente, uma pequena corrida, né? Não precisa ser na intensidade máxima, numa intensidade parecida com o deslocamento do jogo, mas você vai correr do cone A para o cone B de frente, vai partir de frente e correr de frente. Chegando no cone B, você vai fazer uma passada lateral, né? Um shuffle lateral do B ao C. Depois você vai fazer do C ao D um backpedal, uma corrida para trás, de costas. E depois um deslocamento também, um shuffle lateral, um deslocamento lateral do D ao A novamente. E aí você vai ter um deslocamento para a direita, um deslocamento para a esquerda, um deslocamento para frente, um deslocamento para trás, né? Fazendo isso numa velocidade moderada, que não seja muito intenso, muito próximo da velocidade de jogo, você vai fazer com que a pessoa já aumente a temperatura, já aumente a ativação dos componentes articulares, a ativação neural, né? A resposta dos próprios receptores, dos receptores articulares, etc. Além de elevar a temperatura. Então, a proposta deles é essa. São deslocamentos, são movimentos para aumentar esses componentes, como temperatura, fluxo sanguíneo e a questão da adaptação neural, das respostas neurais, etc. e tal, ao exercício. E aqui tem um outro exemplo da pessoa, por exemplo, né, partindo do cone A para o cone B e depois indo para o cone E numa passada de crossover, né, um crossover step lá, uma passada não lateral, mas uma passada cruzada, alternando também um deslocamento para a direita, um deslocamento para a esquerda, né? Vai num sentido e volta no outro, e também alternando o deslocamento anterior com um backpedal, com um deslocamento posterior. Então, só um outro modelo, né? Um modelo utilizando ali a diagonal também, não só o deslocamento lateral linear para frente, para trás e para o lado, mas uns movimentos em diagonal, fazendo um crossover step, né? Uma passada cruzada. Então, o conceito primeiro é esse, elevar através, né? Aumentar através desses movimentos. Depois a questão de ativação e mobilização, né? De ativar e mobilizar. Ativar os músculos para a sessão de treino. Então, muitas vezes ativar os músculos da cintura escapular, os músculos da região abdominal, do core abdominal, os músculos da cintura pélvica, etc. E se concentrar em padrões de movimentos, né? Fazer os padrões de empurrar, de puxar, de agachar, né? De mudar da posição pronada para supinada, o corpo em relação ao solo e vice-versa. Então, baseados nessas questões de ativações e padrões de movimento. E aí eu também peguei aqui 2 imagens para a gente poder ter como referência, né? A questão da mobilização, da mobilidade, né? De fazer movimentos mais dinâmicos. E aí você fazendo lá os padrões da flexão de braço, né? Dos braces e tal, da prancha. Você fazendo uma prancha com um movimento, com um deslocamento, né? Gerando tanto até uma ativação quanto uma mobilização, né? Um movimento mais amplo. Os padrões de agachamento, de você fazer ativações um agachamento ali, por exemplo, piston, né, um agachamento unilateral ali, você fazer uma ativação das musculaturas estabilizadoras, mas gerar movimento, padrões de movimento com isso. Além das ativações mesmo, né, você fazer ali um quarter squat, né, um semi-agachamento e fazer uma ativação da musculatura da cintura escapular, né, fazendo um movimento em Y ali, como se fosse a letra Y com os braços. E até mesmo ativações usando resistências, né? Uma passada lateral ali, né? Um passo lateral com a mini band para ativação da musculatura do glúteo, musculatura estabilizadora do quadril. Então, é fazer movimentos dinâmicos, né? Alongamentos dinâmicos e movimentos de mobilidade, de ativação, sempre baseado em padrões de movimento. E, por último, você fazer
potencializar esses movimentos, né? Aí eu não peguei exemplo aqui, que os exemplos são os mais variados. Você pode fazer os pliométricos, né? O agachamento profundo, o deep squat, o drop squat, o agachamento pós cair de um caixote, né? Pós sair de algum obstáculo para trabalhar a força reativa, sempre fazendo um aumento gradual. Então, por exemplo, se eu for fazer os padrões de pliometria, os padrões, por exemplo, de saltos e de aterrissagens, eu posso começar com um drop do própria altura, né, só da flexão plantar. Então, eu faço uma flexão plantar ali, né, uma pontinha de pé, subo e eu caio só com os calcanhares para apoiar no chão. Então, isso já é uma ativação da musculatura estabilizadora com geração de movimento, de explosão, de potência, principalmente a desaceleração ali, a excêntrica do quadríceps, para eu poder amortecer esse movimento. E eu vou passando isso para um agachamento com contramovimento, por exemplo, um salto com contramovimento, para depois passar por uns saltos com queda, né, os drop squats. Então, assim, você pode trabalhar de formas variadas, pode trabalhar os arremessos com as med balls. Eu posso somente fazer um arremesso com a med ball numa velocidade mais tranquila, mais calma, e ir empregando velocidade para aumentar essa potencialização, e depois arremessar essa med ball numa parede, recepcionar ela, ou arremessar para o alto e recepcionar, que é além da questão da aceleração com o objeto, eu vou ter que fazer a desaceleração, eu vou ter que recepcionar esse objeto. Então, eu vou estar trabalhando uma potencialização no arremessar e no receber. Então, assim, sempre usar esse aumento gradativo da potencialização, né? Tanto aumentando velocidade, empregando potência, quanto aumentando complexidade do movimento. Começando potencializando movimentos mais simples, uma amplitude de movimento menor, numa velocidade mais controlada, para depois sim empregar velocidade, empregar potência e fazer coisas mais complexas, como saltar e aterrissar, como arremessar e receber, ao invés de ser um ou outro somente. Então, esse é o conceito do método RAMP, né? Eles vêm falando que a gente pega aí alguns lugares que fazem meio que uma propaganda também do livro, falando que é um dos métodos melhores, mais eficazes, etc. e tal. Mas, na verdade, é um livro que ilustra uma das coisas que já se fazem há muito tempo, né? Assim, mesmo antes, às vezes, desse livro ter sido publicado, a gente sabe que os conceitos sobre aquecimento sempre são esses, né? A gente vai ter um pouquinho de divergência entre a questão de se eu ativo e mobilizo antes ou depois de gerar movimento, de gerar aumento da temperatura corporal, do core, etc. Muitas vezes, algumas pessoas usam as ativações e mobilizações antes de qualquer coisa mais dinâmica, que a gente vai ver, por exemplo, que é o padrão de aquecimento, né, da EXO do Mark Verstegen. Mas é um método que a gente vê que uma maneira de raciocinar, de pensar, uma estruturação de aquecimento muito, muito utilizada em vários locais, por vários profissionais, mesmo os que não seguem necessariamente as informações desse livro. O da Exos é baseado em outras nomenclaturas, né? A gente tem a preparação do pilar, a preparação do movimento, a pliometria e a medicine ball, né? A bola medicinal como a potencialização, né? Então, é parecido com o conceito do RAMP, do Ian Jeffers, só que ele usa a questão da ativação e mobilidade como a questão da preparação do pilar, ele chama disso. Ele faz de forma integrada e chama de ativação do pilar. E a questão da preparação do movimento, de coisas mais dinâmicas baseadas no padrão de movimento, ele chama de preparação do movimento. E a parte da potencialização ele divide em pliometria e os exercícios feitos com a med ball, né, com a medicine ball. E aí eu peguei aqui 3 exemplos também para a gente poder ter uma ideia, né? No livro, por exemplo, dele tem vários exemplos. Aqui, por exemplo, uma série que ele chama de Power A, dentro da estruturação, da periodizaçãozinha daquele ciclo ali que ele estava montando. E aí ele faz, por exemplo, uma preparação do pilar nesse dia, baseada totalmente em foam rolling, que foi uma coisa que a gente já apresentou também num outro podcast. Então ele faz uma questão de uma liberação miofascial, ele prepara o pilar para esse dia de treino, ele julga mais necessário fazer uma preparação do pilar só com ativação de liberação miofascial, né? Só com a questão da liberação miofascial. Depois ele parte para movimentos, preparações de movimentos, né? O abraçar o joelho lá, o knee hug, etc. E aí ele faz uma preparação do pilar só com liberação miofascial e aqui a questão de um ponto gatilho, né? De um trigger point no arco plantar lá da sola do pé. E depois passa para coisas dinâmicas e por último ele faz pliometria. Ele faz drop squat, passagem sobre obstáculo, saltos, né, sobre obstáculo, linear hurdle hoop. Então, assim, ele vai parecido com o que a gente falou lá no método do Ian Jeffers,
só que ele divide em nomenclaturas diferentes. E, por exemplo, nessa primeira série aqui, né, nesse primeiro tipo de treino, dessa sessão de treino, ele usa só a liberação miofascial, porque ele julga que os exercícios que ele vai fazer, entrar aqui realmente na sessão de treinos, seria a melhor maneira de estruturar o atendimento para aquele dia. Aqui um outro exemplo da Power B, ele usa nesse dia, por exemplo, né, baseado nessa série de exercícios que ele vai fazer, ele usa a preparação do pilar só com exercícios dinâmicos para membro inferior, utilizando o cabo, né, uma faixa elástica, ou então o cabo mesmo, um crossover, ou um functional trainer, né, aquele aparelho de resistência pneumática da Kaiser. Ele usa algum aparelho que você possa prender uma resistência, né, seja por peso, ou resistência pneumática ou elástica, e ele faz movimentos de abdução, de flexão, de rotação interna e externa com o quadril, né, com o membro inferior. Depois ele passa para movimentos dinâmicos, drop step squat, o drop lunge, ou seja, exercícios com padrão de movimento de membro inferior, e faz a questão da potencialização desse dia com o med ball. Ele não usa os pliométricos, os exercícios de pliometria, ele usa a med ball, né? Ele faz arremessos e tal, chest pass, né? Os passos na linha do peito, etc. e tal, e entra na sessão de treino. E um terceiro exemplo aqui seria uma outra série dentro de um ciclo dele lá que ele também chama de Power A, ele usando movimentos para preparar o pilar, né? Então ele usa aqui, por exemplo, a glúteo bridge, né? Elevação pélvica, ou a ponte sobre os ombros, que o pessoal chama no Pilates lá. Então é um movimento para fazer a ativação da musculatura do core. Usa também outros exercícios de movimentação. Aqui ele já usa, por exemplo, marchas, né? Skips, coisas voltadas para padrão de movimento de corrida, né? Deslocamento linear. E usa no pliométrico também coisas parecidas, né, com padrão de movimento para um deslocamento linear, um aquecimento para uma série, por exemplo, com exercícios de corrida, né, de velocidade, etc. Então vocês vejam que a estruturação é parecida com a do outro, e que ele usa preparações de pilar diferentes e potencializações diferentes. Num dia ele usa med ball, no outro dia ele usa pliométrico, num dia ele usa liberação miofascial, no outro ele usa só padrão de movimento baseado numa articulação, na articulação do quadril, no membro inferior, e no terceiro dia ele usa variedades de ativação de movimento. E por último, o Core Field Mobility, que foi do artigo que eu apresentei lá, que eu comentei no podcast, que é baseado na ativação com mobilidade. Então você faz a ativação na posição inicial e gera exercícios de mobilidade baseado naquele padrão de ativação que foi feita na posição inicial. Por isso, você tem movimentos partindo de posições iniciais diferentes, tem uma variação na posição inicial. Você parte lá do single leg, parte da posição ajoelhada, parte da posição de prancha, parte da posição agachada. Então, você tem posições iniciais variadas e sempre privilegiando a mudança do posicionamento do corpo em relação ao solo, em relação ao ambiente, né? Então, você parte lá da posição pronada e vai para a posição supinada. Você parte lá de um single leg em que você está com o corpo na vertical e termina lá num exercício em que o seu corpo vai estar paralelo ao solo. E eu botei aqui 2 exemplos para a gente poder entender também o conceito por trás dele. Então, esse primeiro aqui você mostra que ele, na verdade, é o primeiro ali da série que eles fazem. Você parte ali de um exercício de single leg, né, de apoio de uma perna só no chão, e aí você faz movimentos de alongamento meio que estáticos, embora sejam dinâmicos, você sustenta um pouquinho, mas você faz alongamentos dinâmicos com alguma sustentaçãozinha no final do movimento e parte para um último exercício em que você tem uma variação de posição do seu corpo em relação ao solo. No primeiro movimento você estava com o corpo na horizontal, no último movimento você parte para o corpo na vertical. Então você parte de uma posição inicial X e termina numa posição inicial Y, fazendo ativações e mobilizações ao longo do exercício. E aqui também um outro exemplo, em que ele parte da posição de 4 apoios, né? E aí ele vai levar o membro superior, né, a mão lá para frente, depois eleva para o lado, depois ele vai tirar uma perna, né, um membro inferior do apoio do chão, vai fazer a extensão e depois a abdução. Então aqui também baseando numa posição inicial, em que você faça a ativação e gere exercícios em mobilidades, né, exercícios em amplitudes de movimento, em planos e eixos diferentes, para gerar mobilidade com estabilidade, vamos meio que dizer dessa forma, né? E as referências foram essas. Foi o livro do Marcus Verstegen, Every Day is the Game Day, o artigo, e o livro Warm Up do Ian Jeffers. Eu peguei só algumas imagens para não ficar nada muito longo,
para a gente poder entender os conceitos e discutir os conceitos por trás do raciocínio de cada um, que algumas coisas têm a ver com a CBFA, mas também, corroborando com o que vocês já falaram, Diego? Acho que travou aqui para mim, gente. Discussões. Travou um pouquinho para mim agora no final. Não sei se pra galera travou também. Se já tinha terminado. Travou. Aqui também travou. Mas eu acho que ele abriu só para discussão. Foi isso, Diego? Ah, Eu beleza. fechei a apresentação e vamos agora discutir os conceitos por trás, né? Eu não trouxe exemplos inteiros, eu trouxe conceitos de cada um, para a gente poder também entender qual é a melhor forma de aplicar, embora, por exemplo, um livro do Marcos Westeng tenha vários exemplos, né? Ele usa padrões de aquecimento diferentes, por exemplo, quando ele tem séries de exercícios, né, vamos dizer assim, que são mais voltadas para coisas específicas, ele chama de dor lombar, ele usa, por exemplo, antes dos exercícios, ele usa treinos mais voltados para a parte metabólica. Então, ele usa o aquecimento já para desenvolver sistemas metabólicos. E aí, como não é a nossa realidade, a gente não está falando especificamente de nenhum programa de dor lombar ou dor no joelho e tal, eu nem botei isso. Mas, assim, o livro é muito rico em exemplos, mas a gente sabe também que nem sempre vai se adequar à nossa forma de trabalhar. Por isso que eu trouxe mais os conceitos por trás do que o Patrick, por exemplo, tentou trazer o máximo possível da CBFA. Vamos entender porque é o padrão que a gente tem da nossa confederação. Sim. Mesmo assim, é porque é bem específico, né? É algo da nossa confederação, né? Algo criado para o futebol americano, mas você trouxe outros conceitos que falam de aquecimento e a gente vê que, no fundo, né, quando a gente realmente fala de conceitos, todos eles estão interligados, todos eles trabalham ali uma forma a mobilidade, né? Trabalham alongamentos dinâmicos, trabalham movimentos, vamos dizer assim, entre aspas, específicos para a tarefa que vai ser realizada depois, né? Então, um aquecimento mais direcionado à tarefa a ser realizada. Então, acho que a ideia mesmo de todos é a preparação do atleta de forma mais eficaz, né? Para que ele possa executar essa tarefa e diminuir o risco de lesão dele enquanto ele for treinar. Então, ou jogar, né? Porque a gente sabe que o protocolo de aquecimento pode ser utilizado também antes do jogo, deve ser utilizado antes do jogo, né? Mas acho que é isso. Eu acho que eu pego um pouquinho de cada um ali, assim, sabe? Eu acho que referência é isso. Você traz para sua realidade, vê o que se adapta, né? Ao seu esporte, aos seus atletas, ao seu gosto também, opinião. E eu acho que é mais ou menos isso. Tem uma frase legal que um simpósio, não sei nem se eu já falei isso em algum podcast, alguma reunião com a gente, do Madeleine Jovanovic, que é um preparador físico de um time da Suécia. Pelo menos estava, né, em 2018, quando eu participei de um simpósio lá, de um meeting em São Paulo. Ele é o fundador do site, né, da comunidade de estudos do Complementary Training. Ele escreveu um livro sobre periodização ágil e tal. Ele falou uma frase interessante lá no meeting, né, que era: numa situação de incerteza, prefiro o robusto ao ideal. Então, assim, ter essas referências, esses livros, é interessante porque, às vezes, você não tem exatamente a ideia, né, não tem expertise, às vezes não tem experiência na área e tal, e às vezes você não sabe qual é exatamente o ideal do aquecimento. Você tem esses aquecimentos lá como padrão, coisas que funcionam, que ele emprega com atletas, com pessoas, etc. E aí você pode, no bom sentido, copiar e colar, pegar o que está lá no livro e aplicar. Porque se você não tem ideia do que é o ideal, aquilo ali é robusto, aquilo ali sabe que ele usa com pessoas, né? Mas nem sempre o copiar e colar vai ser efetivo. Igual vocês falaram lá, por exemplo, pegar todo o programa do CBFA 53 e tentar aplicar para a realidade, muitas vezes vai ser impossível. Então, assim, aí você tem que adaptar. Por isso que, além de você saber, né, os exemplos, conhecer os exemplos, a gente tem que sempre entender e criticar o conceito por trás daquilo. Qual é o conceito por trás? Para quando eu tiver que adaptar, quando eu tiver que tentar fazer o ideal para o meu cliente ou o ideal para a minha realidade,
eu tentar fazer uma coisa boa, né? Uma coisa segura e coerente, sim, de acordo com os princípios lá dos autores, etc. Eu quero convidar os outros colegas que estão aí também para essa discussão, já que depois foram apresentadas as estratégias, que os podcasts desse mês, eles relataram exatamente sobre isso, né? Sobre atividades, ferramentas que podem ser utilizadas com a intenção de diminuir o risco de lesão, a melhora da performance, né? E a preparação do atleta para a atividade que vai ser exigida ali, que no caso é o treino de futebol americano. Então, no primeiro podcast, a gente falou sobre a liberação miofascial, sobre os benefícios, né? Que ela aumenta a amplitude de movimento, né? É bom para a saúde muscular também, pode ser usado como uma forma de aquecimento por causa da fricção, aumenta a temperatura muscular localizada. A gente falou dos alongamentos também, que os alongamentos dinâmicos, eles não mostram prejuízos para atletas de potência e força, né? Quando a gente se trata de sprint, eles até eles geram uma certa melhora na performance. A gente falou também da mobilidade, que pode ser utilizada como retreinamento de lesão, como também preparação de movimento, a lubrificação das articulações, né, através da mobilidade, a maior amplitude de movimento. Isso também acaba melhorando, né, a performance e diminuindo o risco do nosso atleta, e a ativação do core também como uma diminuição do risco de lesão. Então, eu acho que todos esses fatores eles devem estar dentro de um protocolo de aquecimento ideal para a equipe, né? E o que vocês acham? Como é que a gente poderia montar aí como... A gente falou da realidade, eu e o coach Pérez, que a gente tem aí 10, 20 minutos. O que vocês acham que tudo isso que a gente trouxe aí, que seria interessante da gente estar abordando? Enquanto ninguém comenta, assim, vamos que vamos. Quando eu mostrei aqueles exemplos da Exos, eu achei interessante no seguinte, por isso que eu peguei aquele primeiro lá que só faz de foam rolling. Por exemplo, se você tem protocolos diferentes, mais de um protocolo de aquecimento, para o futebol americano, por exemplo, eu acho que perfeito. Se você baseia, por exemplo, um protocolo de aquecimento, de warm-up, que é baseado em, por exemplo, em foam rolling, liberação miofascial, você pode ter um protocolo só baseado nisso, e aí você vai aplicar esse protocolo nos dias em que os técnicos de posição forem privilegiar somente drills baseados em padrão de movimento. Porque assim, se os drills, ou principalmente os primeiros drills do dia, nenhum for requerer potência, né, e se a estruturação dos drills for baseado, por exemplo, no que o André falou, que às vezes ele tenta fazer isso com os técnicos de posição, ele faz isso com os técnicos de posição, se você vê que a progressão dos drills vai ser de padrão de movimento para velocidades moderadas e complexidades intermediárias, para no final os drills serem mais de potência e de complexidade mais altas, mais multissegmentares, etc. Você pode montar um warm-up curto, baseado só em liberação miofascial, ou em alongamentos dinâmicos, que pode ser que a realidade de todos não seja ter a ferramenta. E aí você pode falar, hoje o aquecimento que vocês vão fazer é o aquecimento só de liberação miofascial. Certo? Você pode ter um protocolo, por exemplo, de um aquecimento de liberação miofascial, um outro protocolo, por exemplo, baseado num método da Exos, lá, de preparação do pilar, de preparação do movimento, de potencialização. Você pode, às vezes, na questão da potencialização, fazer diferença, então até a preparação do movimento é igual, mas quando chegar na potencialização para os barreiras de ataque, pode ser, né, para os offensive liners, às vezes eu vou privilegiar pliometria ou potência de membro superior, com os arremessos, às vezes eu não tenho mad ball ou coisas para as pessoas arremessarem para o time inteiro, e, por exemplo, um wide receiver, que às vezes faz menos, né, embora faça ali numa cobertura press, né, às vezes tentando sair ali de uma marcação mais próxima do defensive back, mas ele vai utilizar menos esses padrões de empurrar, de potência de empurrar, e aí eu posso, de repente, quando eu não tenho recurso para aquilo, eu vou falar, tais posições vão fazer o mad ball e as outras vão fazer os padrões de pliometria, de saltos, de skips, né, com um skip mais veloz, vamos dizer assim, né, ou com uma carga, com uma resistência. Então a gente pode ter, né, eu acho que o ideal seria isso, você ter mais de um protocolo de aquecimento,
E, inclusive, em algumas fases, você conseguir migrar para um tipo de perfil de posição e outro, de acordo com a realidade do treino, ou com a realidade da necessidade, e ter um diferente para jogo. Por exemplo, num dia de jogo, pode ser que você faça alguma coisa, vamos dizer, mais completa, igual o CBFA 53? Pode até ser, porque às vezes você chega cedo da viagem, Você tem mais tempo também, vai jogar né? de tarde, chegou Você de manhã. tem... Mas, assim, Esse é um ótimo tópico, ter Diego. opções é interessante. Desculpa te interromper, mas isso é um Nada. ótimo tópico de trazer, que eu lembro que isso foi... Não foi uma dificuldade, mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração é quando encaixar o aquecimento no dia de jogo, né? Porque se você bota logo que os atletas chegaram, eles vão esfriar. Se você coloca muito perto ali da apresentação, como é que fica ali a parte da palestra do coach, né? Antes de entrar no jogo. Então você tem que saber exatamente aonde você vai colocar para que os atletas não se resfriem muito, né? Antes de entrar em campo. Então é interessante também a gente entrar nessa discussão. No caso aqui, o que eu tenho feito, um pouco alinhado com essa ideia que o Diego colocou, né? Querendo ou não, indiretamente, a gente está falando de, para você ter um bom aquecimento, você precisa saber qual é o conteúdo do treino. Sem eu saber o conteúdo do treino, eu não consigo preparar o meu atleta para aquilo, né? Então, por isso que a gente, não sei as outras equipes, né, como elas fazem, mas, por exemplo, aqui em Curitiba, a gente tem a reunião semanal na segunda-feira. Toda segunda-feira a gente tem, né? Lógico, no período de pandemia a gente mudou um pouco isso, mas toda segunda-feira a gente tinha a reunião semanal para já alinhar, já tinha que, na segunda-feira já tinha que estar no cronograma, na planilha online, os principais drills e os principais objetivos de cada coach de posição com as suas atletas. E aí os coaches, o coordenador ofensivo, o coordenador defensivo, o coordenador de ST passavam... Então, era meio que feito em níveis, né? Então, os coordenadores de posição falavam que trabalhos específicos de posição iam fazer. Os coordenadores de ataque, defesa e ST falavam quais as combinações, né? Vamos dizer assim, com um grupo de atletas eles iam fazer. E aí, então, eu sabia como ia ser cada sessão de treino. Então, a gente tem a sessão na terça, na quinta e no sábado. Então, eu já sabia qual o conceito das sessões. E no mesmo dia os drills já estavam também na planilha, e aí baseado nisso eu desenhava, né, falando no passado, porque a gente está sem treino, mas eu desenhava a programação da preparação de treino para aquele dia. Né? E, por exemplo, no sábado a gente começa o treino às 9 da manhã e vai até meio-dia, então são 3 horas de treino. Então, por exemplo, essas 3 horas, o programa é outro, porque é mais extenso, o tempo de permanência nos drills é outro, então a gente controla até o tempo de esforço pelo tempo de descanso de acordo com cada drill. Aí, por exemplo, em situações onde eu tenho um clima mais agradável, a gente dá mais uma última mexidinha ali no tempo. Então, o que o Diego muito bem colocou, eu sabendo o que vai acontecer na sessão do treino, eu escolho a melhor forma de preparar o meu atleta, né? E no dia de jogo, as equipes, o desenho, né, vamos dizer assim, a estrutura mestre continua sendo muito similar. A diferença é que aí eu acho que a gente consegue chegar mais perto do que, por exemplo, o CBFA 53 preconiza, né? Que é você ter um aquecimento geral, depois você ter um aquecimento por posição, aí eles vão para suas respectivas posições, né, fazer os últimos ajustes ali, as últimas movimentações, né, que alguns coaches gostam de fazer alguns pequenos drills ali antes dos jogos. E aí você tem uma situação de retorno ao vestiário, os últimos instantes de se aprontar. Eu não sei como as outras equipes costumam fazer, mas eu não consegui pegar nenhum jogo com o Silverhawks por conta da quarentena, né? Mas a gente, 2017 e 2018 no Paraná HP, o que a gente fazia era 1h30 antes da partida, começava todo o processo de warm-up, fazer um bom warm-up com eles. Aí eles faziam a parte de aquecimento geral, aquecimento específico, depois por posições. E aí quando a gente tinha ali mais ou menos, a gente tava, 1h30, eu ficava com eles basicamente, eu fazia com calma.
né? Acho que a palavra é calma. Então eu não ficava atropelando as coisas, eu fazia bem com calma cada um dos tópicos e tal. E eu gastava com eles aí aproximadamente, acho que uns 20 a 25 minutos, mais ou menos. Aí eles iam para as suas posições, faziam os seus drills por mais uns 10 a 15 minutos, mas também assim, pouca intensidade. E aí depois eles iam para o vestiário, faziam lá, enquanto se aprontavam, a gente dava geralmente uns 5 a 10 minutos para eles terminarem de se aprontar, que normalmente só faltava colocar o pads e o shoulder e alguma bandagem de mãos com a luva. E já voltava para o campo, fazia o que a gente chamava de wall, que é o alinhamento, né, no meio do campo, todo mundo de frente por uma linha de fundo, e fazia alguns snaps rápidos de ataque e de defesa ali para eles, né, só fazia mental reps também. E aí eles já estavam na hora de começar o jogo. Então, depende muito também de como que o delegado da partida conduz a partida nessa história. Porque tem que assinar a súmula, tem que recolher documentação, conferir. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com isso tudo. Tanto que eu fiquei responsável, inclusive, por recolher documento de atleta. Para justamente eu ter o controle do tempo nisso e ir moderando se a gente estava acelerado demais, ou tipo, vamos aquecer muito antes do jogo, porque a gente está fazendo tudo muito rápido. Ou se a gente tinha que, às vezes, acelerar algumas coisas por conta do horário do começo da partida, né? Beleza. E aí, Diegão? Assim, eu acho que o interessante, né, desse apanhado todo que a gente fez de vários podcasts e tal, é o pessoal entender quais são os efeitos fisiológicos, né, neurofisiológicos, biomecânicos sobre os componentes do nosso corpo, sobre os efeitos que isso vai ter na performance, na flexibilidade, na mobilidade, na força, na potência, o que quer que seja. E o pessoal entender o que acontece e entender como é que tem modelos de estruturação. Como você bem apresentou o CBFA 53, como eu apresentei aqui alguns autores, né, alguns conceitos de autores conhecidos, igual o André falou, a gente sempre tem que adequar. Ele já explicou aí formas de adequar o treino, formas de adequar o jogo, né? Que tudo depende, e a gente entender o que está por trás e adequar da melhor forma possível, tirando outros conceitos, né? Igual eu comentei em um dos podcasts, a gente falou sobre isso, acho, numa reunião, sobre a questão do poder da escolha, né? Que as pessoas se dedicam mais a algumas tarefas. Então, assim, não estou falando que sim, mas por que não, depois de uma viagem longa, por exemplo, chegando lá às 7, 8 horas da manhã, no estado que você vai jogar, vamos dizer que o seu jogo seja às 2, 3 da tarde, por que não ter rotinas de alongamento, de aquecimento diferentes, de alongamento, desculpa, não aquecimento, né, porque o jogo vai ser só de tarde, mas um alongamento aí para a pessoa, né, ficar mais confortável depois de uma viagem, muitas vezes de ônibus, exaustivo, em posições desconfortáveis. Por que não ter um protocolo de alongamento estático, um protocolo ou sequências de exercícios de alongamento estático, de alongamento dinâmico, de liberação miofascial, e deixar à vontade para o atleta escolher o que ele quiser? Se ele está fazendo alguma coisa ali 8, 9 da manhã, mesmo que o alongamento estático não seja o melhor antes do jogo, não vai influenciar numa potência, numa coisa 2 horas da tarde. E às vezes pode ter gente mais preguiçosa, né, ou que não descansou tanto na viagem, que prefira fazer alguma coisa mais estática. Ele vai se dedicar mais àquilo porque ele escolheu fazer daquela forma. Eu, por exemplo, quando viajei para jogar, eu nunca joguei FA, né, o tackle fora do Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, mas quando eu viajei para jogar flag, futebol, algumas vezes já fui diversas vezes para São Paulo jogar, eu sou um tipo de pessoa que não gosta de ficar parado depois que eu tô mal dormido. Eu não gosto de deixar o sono bater. Então, assim, óbvio que eu preferia muito mais uma coisa mais dinâmica, um alongamento dinâmico ou alguns deslocamentos, do que alguma coisa mais estática. Tem gente que não, tem gente que gosta de ficar na dele, né? Fazer alguma coisa mais estática, tentar ainda descansar, recuperar um pouco. Então, assim, o importante é isso, a gente saber que várias coisas influenciam. Fatores fisiológicos, biomecânicos e, às vezes, até questões psicológicas mesmo, da preferência por um tipo de treino ou outro, né, vamos dizer assim, de intervenção ou outra, além das coisas externas, igual o André falou, né, o delegado da partida, o horário do jogo, se o cara veio ou não da academia antes do treino. São diversos fatores aí que tem que ser levado em consideração, né? Para a gente poder montar uma boa estrutura de aquecimento e atingir o objetivo, que é preparar o atleta
e diminuir o risco de lesão, né? Então, quando a gente fala em prevenir lesões, diminuir o risco de lesões, a gente está falando, né, em atividades que vão te dar uma melhor saúde, uma melhor preparação muscular, articular, para a tarefa que vai ser exigida. Eu acho, então, que é isso, a não ser que vocês tenham mais alguma observação, mais alguma colocação. Acho que a gente pode finalizar, foi de grande ajuda, de grande valia essa discussão de hoje de aquecimento, né, trazendo tudo que a gente já tinha falado nos podcasts anteriores, né, nas estratégias que a gente falou. Acho que se a gente pegar um pouquinho de cada aí, a gente consegue montar um bom aquecimento, um bom warm-up e preparar bem nossos atletas. Podemos fechar? Fala aí, Pérez. Não, eu só ia concluir que a ideia é justamente essa, né? A gente ressaltar essa importância de não importa muito o como, né? Várias estratégias para utilizar, mas o importante é fazer, é ter o warm-up, é ter o conceito, é ter a ideia, aplicá-la dentro do possível, né? Dentro da nossa realidade e a fazer com que o atleta inicie a sua sessão de treino, né? Bem preparado. Né, acho que isso é o mais importante, assim, né, se a gente vai usar mais liberação, mais mobilidade, e se o conceito do treino mudar, a gente ter a noção de que, né, temos que mudar também a condição do warm-up desses atletas para prepará-lo para a sessão, né. Então a gente sempre tem que ter debaixo do braço, né, a sessão de treino, né, no caderninho ali debaixo do braço, como vai ser, quais são os objetivos, os principais tópicos que serão passados, né, na sessão. E daí a gente sabe como que vai ser essa sessão de treino para então a gente preparar o atleta para o treino. E a partir daí escolher as melhores formas, estratégias, tarefas e assim por diante. Né? Beleza, então, galera. Mais uma vez agradecer a presença de vocês hoje. A gente tentou trazer algumas estratégias, alguns modelos, né? Inclusive o modelo da nossa confederação, o CBF A53, que é um curso gratuito que está disponível lá no CBF Academy. É só você entrar no site, se inscrever. Quando você termina o curso, né, a certificação, você ganha o certificado assinado pelo presidente da confederação, o Ítalo. Então, foi promovido pelo Rafael Salgado, fisioterapeuta. É bem legal, com certeza vocês vão conseguir tirar alguma coisa ali para usar no modelo de vocês, então eu indico bastante você fazer a formação, pegar essa informação. Os que o Diego também trouxe são ótimos conteúdos, né? Ótimos modelos. Tem o livro Warm Up, que fala sobre o ramp. Você pode também ter o modelo da Exos, que é o modelo da preparação de algumas seleções, da seleção da Alemanha, que deu de 7-1 no Brasil. Também faz a preparação dos atletas da NFL, faz preparação da seleção americana feminina, que foi campeã mundial. Então é uma ótima alternativa, né? Olhar sempre para os trabalhos da Exos, que estão em top aí, entre os melhores modelos de preparação de atleta e preparação física do mercado. E o outro conceito foi também o Core Mobility, né? Também bem legal, do Verstegen, que é um dos percursores de treinamento funcional, também é uma linha que eu sigo muito. Também pode ser uma ótima estratégia você utilizar alguns exercícios que ele propõe no modelo do seu aquecimento. É isso, agradecer os nossos apoiadores, né? O Barra Pavão Azul, Gêmeos Ricardo, Solar e Gás. E é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar trazendo um pouquinho de conhecimento aqui. Obrigado aos meus companheiros, coach André Pérez, Diego Barros também, toda a galera que está aí por trás, Mitchell, Dr. Lucas, Dr. Tiago, Leandro Bering e a toda a equipe, né? Nutricionista, psicólogo. Todo esse nosso departamento que vem fazendo esse trabalho
muito legal aí de tentar levar conhecimento para a comunidade de futebol americano brasileira, beleza? Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu!